Bom, essa é uma videoaula do curso de Estado de Direito e Cidadania e a gente vai fazer uma espécie de revisão aí da primeira prova, né? Hoje é dia 14 de março de 2019. Os temas a gente já trabalhou, na verdade essas provas, essas avaliações, elas giram em torno de conteúdos trabalhados na plataforma e no livro. A prova é uma questão quase protocolar, uma espécie de termômetro. A gente não está numa coisa colegial aqui, mas ela serve para a gente trabalhar com os assuntos que a gente está discutindo, né? E pelo menos nessa disciplina que a gente trabalha, no curso de Estado de Direito e Cidadania, no curso de Segurança Pública, a gente procura dar uma abordagem contextual, né? Ligar alguma coisa de fundo teórico, de teoria política, de direito constitucional, toda a noção de direito público, de cidadania, como a própria disciplina pede, com com algum assunto do contexto, do momento, digamos assim. Então, uma coisa que foi muito importante, que o fórum está aberto ainda e é possível discutir, a gente já discutiu um bocado, foi a respeito da questão do uso do armamento, né? Ou melhor, de uma flexibilização para posse de armas no Brasil. Teve toda a polêmica do decreto em janeiro, mas o fundo é que esse é um tema que já vem se arrastando no Brasil há muito tempo, dada a crise de violência, na verdade não é bem falar de violência, de criminalidade no Brasil, algo que se estende por muito tempo e uma tentativa de superar isso. Supostamente tenha sido o Estatuto do Desarmamento, isso desandou de alguma maneira, e o fato é que o país é um país um dos países mais criminosos do mundo. A primeira questão a se observar nesse assunto é que o tema do armamento, propriamente, ele não necessariamente significa um tema de segurança pública, tá? Mas ele não escapa da noção de justiça e de direito. Então, uma das coisas que a gente mais debateu ali quando foi tratado esse assunto foi que, digamos, o elemento fundamental que está por trás de todo esse debate é, sobretudo, o direito à legítima defesa. Esse é o bojo digamos assim, de boa parte da demanda, né? Por uma flexibilização do porte e até da posse de arma de fogo no Brasil. E isso é um direito fundamental, isso está estabelecido na Constituição, né, no artigo 5º, o direito à legítima defesa. Claro que a tamanha dimensão de certas teorias dentro do direito constitucional brasileiro, um garantismo penal, uma flexibilização da noção de punibilidade, tudo isso gerou um tamanho abrandamento do que significa legítima defesa. Agora, o fato é, o lugar apropriado para se colocar essa discussão sobre o armamento é esse. E esse é um ponto. E um segundo momento é o seguinte: avaliar se isso realmente está colocado dentro de um âmbito de segurança pública, porque olha só, nem tudo que é de tema, digamos assim, de uma pasta, né, de um campo da justiça, propriamente significa segurança pública. De fato, a legítima defesa, ela beira, né, a noção de segurança pública, mas ela pressupõe também um direito individual de qualquer pessoa. Então é por isso que a gente pode criticar, por exemplo, a maneira como a veiculação do direito ao porte, né, de arma de fogo como uma política de segurança pública. Ela é, sobretudo, uma abordagem para se trabalhar com a noção de legítima defesa. Na verdade, esse é o direito fundamental. Se isso não aparece pelos atores públicos, pelos formadores de opinião, pelos políticos, etc., isso pode ser um problema.
mas que de fato é isso que é o mais legítimo a ser colocado, não há dúvida. Então essa é uma questão assim que é interessante lembrar, tá? Até porque quando a gente trabalha com a ideia de cidadania, a gente trabalha com o patamar daquilo que está estabelecido na sociedade, que é compreendido pelo maior número de pessoas, ou melhor, por todas as pessoas, se a gente está numa sociedade. Então é uma espécie de código em que as pessoas podem acessá-lo, né, sem que isso crie uma instabilidade, uma confusão, porque a todo momento em que há uma crise numa perspectiva, numa noção de cidadania, ou seja, que é quebrado um código comum, as pessoas não se entendem. Então, ou surgem fenômenos como mundos paralelos de criminalidade, milícias, justiça com as próprias mãos, e etc. Você descrê na coisa pública. Então, quando se fala na ideia de cidadania, é a compreensão mínima de um conjunto de instituições, de leis, de abrigo em torno das instituições públicas, que traça algum elemento comum entre nós. Então, esse é o sentido, né, digamos, de falar em cidadania. Eu acho interessante, sim, que a gente, por mais que pareça que tenha esse assunto, né, da arma de fogo, é um assunto que volta, porque no caso da tragédia de ontem de Suzano, mais uma vez é inescapável, né, como a mídia acaba retornando a esse assunto. E o número de confusões, de absurdos que se fala é tremendo, na verdade, né? É uma vontade de falar qualquer coisa que se torna absurdo. E eu vou recomendar para vocês, vou colocar nos dois links, um artigo que é de um amigo meu, sociólogo, e que para mim eu acho que é a melhor abordagem sobre esse assunto, sobre o que aconteceu lá e tem a ver com essa questão da arma de fogo, tá? Eu coloquei no chat ali, eu vou botar nos dois chats, que vocês podem observar, né, nesse artigo, nessa abordagem que ele faz, uma ótima explicação sobre esse fenômeno. Basicamente eu vou resumir o mote do texto. Preliminarmente, qual é a ligação que eu estou falando aqui? Ele mostra que, na verdade, essa questão da arma de fogo não é um problema, tá? Nem nos Estados Unidos, os fenômenos que acontecem, essas matanças em escolas, tampouco no Brasil. Até porque uma questão quase que lógica e óbvia, você não tinha esses fenômenos, sei lá, outrora, antes dos anos 70, anos 80, por exemplo. Isso é um fenômeno nos Estados Unidos a partir dos anos 90, sobretudo. E então não faz muito sentido fazer essa correlação. Até mesmo no Brasil, quando a gente pega até os anos 90, era muito mais fácil ter arma legal, né? E sem contar que, embora a gente tenha um mito do uso de armamento pesado, que foi esporádico nos casos americanos, de fato, na maior parte das vezes, os armamentos utilizados eram armas de fácil acesso, armas que se usam muito facilmente em caças, inclusive no Brasil. Por exemplo, um caso que aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, um armamento utilizado, acho que foi uma 12, uma escopeta, que é algo que você encontra no Brasil, sei lá, para matar paca, para caçar, fazer caça no mato. Só do interior usa. Então não tem... se criou um mito, como se sempre se utilizasse fuzil e etc. O que não é bem verdade. Então esse é um ponto, esse é o que liga o nosso tema aqui, que ele aborda nesse artigo. Mas ele dá uma explicação muito interessante, como é que
Como é que nas escolas esse tipo de atitude passou a existir, mesmo que pontualmente, mas causando um grande clamor público? Sobretudo, a origem disso é uma espécie de interacionismo ou construtivismo nas escolas. A viagem que ele faz é um pouco longa, mas ela é muito interessante. E ela termina com a falta de problema pontual sobre o indivíduo, que é alguma coisa que é muito análoga ao problema da falta de olhar sobre a questão do suicídio, por exemplo, inclusive entre policiais. A falta de cuidado realmente individualizado. Porque o que ele observa? Houve uma proliferação de compreensão pedagógica, de um interacionismo simbólico, de uma noção de que você tem que deixar as crianças soltas para brincar, de que a própria noção de ordem, de hierarquia, ela se cria automaticamente, você não precisa quase que ensinar em muitos casos. Toda uma dinâmica construtivista que foi apresentada em algumas escolas, começando de elite, e ela adentrou em todo o sistema de modo geral. E isso criou uma espécie de massificação entre as pessoas e sobretudo na escola. Então, se perdeu uma noção de cuidado. Isso é uma coisa muito clara quando você percebe o número de alunos em escolas, que se tornou um negócio acachapante. Então, é um processo de massificação, você já não olha mais o problema particular de um ou outro. Porque, de fato, o problema do bullying existe, e ele é um problema, e mal cuidado gera consequências. Você pode até falar que tem toda uma espécie de fragilização na sociedade, um exagero de uma espécie de mimimi, etc. Isso acontece, de fato, né? É um fenômeno que nós enxergamos e ok, ele é considerável, mas ao mesmo tempo não há o cuidado necessário sobre fatores pontuais. Eu até observo assim, quem tem filho e quem tem, por exemplo, filho criado na mesma idade, ou irmãos propriamente. Às vezes os pais cuidam da mesma maneira de todas as crianças, mas é uma coisa assim óbvia, ninguém vive igual, né? Eu lembro eu tenho um amigo que ele tinha a mesma idade, é quase gêmeos, né, com a irmã, mas tinha uma diferença de meses. E ele era meio avoado, enfim, não gostava muito de ler e tal. Aí eu lembro uma vez eu conversando com a mãe dele, ela falou, não, mas é incrível. E já a irmã dele enfim, 2 faculdades, mestrado, doutorado, enfim, entrou nesse mundo aí, muito intelectual. E ela brincava, ela falou, nossa, mas é impressionante que eu pegava os dois, colocava livro, cheio de livro no meio dos dois, e um surgiu de um jeito, o outro surgiu do outro. E os dois eram igualzinhos sempre, juntos e tal. E assim, então cada um tem a sua particularidade, isso é natural, isso é da vida. A falta desse tipo de olhar nas escolas faz com que você não tenha um certo cuidado com algumas pessoas, né? Com alguns casos, porque as pessoas têm as suas particularidades. E aí ele mostra como é que nesse artigo, como é que isso começa, tá? Qual é a origem desse fenômeno. A escola, tal como nós conhecemos, é um fenômeno novo do século XIX, a começo de conversa. Sobretudo essa massificação das escolas, né? Todo o processo de alfabetização. Outrora, a maioria das pessoas não precisavam aprender a ler e escrever. Era um atributo para poucos, digamos assim, até o século XIX. Então ele observa qual é a origem disso. A origem, sobretudo, desse interacionismo nas escolas, sobretudo o processo revolucionário russo, que exerceu uma plataforma de ensino inicialmente totalmente livre e aberto, deshierarquizado, quase que desordenado, aberto, completamente aberto, homogêneo e tal. E isso acaba caindo em uma crise grande já no início do processo, já nos anos
até antes do Lenin morrer, que foi em 1924. E eles percebem que para industrializar e para criar indústria, para criar desenvolvimento na União Soviética, não dava para contar com uma população formada de maneira muito mal formada tecnicamente. Você precisava formar cientistas e técnicos. Então eles abandonam esse projeto e voltam para um modelo mais ordenado, hierarquizado, porque tinha que formar cientistas e professores e técnicos, etc. Só que quando surge a Revolução Cultural no Ocidente nos anos 60, sobretudo com maio de 1968, há um retorno dessas teorias interacionistas. Porque é um momento de quebra de ordem, de quebra de instituições tradicionais, de efetivamente uma compreensão do mundo, particularmente eu acho uma compreensão horrível e errada, a gente vive consequências até hoje, de quebra de certas instituições, família, igreja, padrões hierárquicos em escolas e universidades. Lembrem que, por exemplo, o maio de 68 começa em Paris, porque os estudantes da Universidade de Paris, Nanterre, homens queriam habitar, queriam compartilhar o espaço com o dormitório feminino, que era seccionado. Então o motivo tem um elemento sexual aí no meio. Então toda essa necessidade de quebra de paradigmas. Então isso entra depois no movimento nas escolas do Ocidente, começa daí já, e aí é um desenvolvimento que é paulatino, ela é gradativo. Então esse é o mote do argumento, que é muito interessante, que eu recomendo que vocês observem nesse artigo ali, que eu recomendei. Eu acabei resumindo um pouco do argumento, mas vocês lendo, vocês vão perceber melhor. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, se alguém tiver dúvida, algum comentário, escrevam ali, eu comento. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, então vocês comentam alguma coisa, eu vou abordando, tirando dúvida, etc. Mas vou passar para um outro ponto, para a gente fechar, que é a respeito de um outro tema que eu também gravei uma videoaula aqui, e que diz respeito a algo que também é comentado hoje no mundo político, não com esse termo que eu vou mencionar aqui, mas de uma outra maneira, que é a questão do princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? É um princípio político em que o ente maior, politicamente, só faz aquilo que o ente menor não pode fazer. No direito penal existe o princípio da subsidiariedade. Mas ele não é uma noção pouco abordada politicamente. Quando eu falei da primeira vez sobre esse assunto, eu mencionei sobre movimentos políticos no Brasil que defendiam muito o municipalismo, ou seja, a maior política que a gente deveria exercer é no município, e aí vai ampliando. Não faz sentido esse motivo, esse elemento inverso que a gente tem. A gente tem uma estrutura todo poderosa que vem do centro de Brasília e que atrofia, esmilingue os demais entes. E ela é muito pesada, muito cara para ser sustentada e não gera uma dinâmica de vida pública local. Quase todos os estados no Brasil estão falidos. E, sobretudo, à medida que a previsão é que mais de 80% dos municípios do Brasil são deficitários. Também porque eles geram pouca receita. Eles não têm uma prática de aprendizado político local. Em geral, a frase marcante na história política do Brasil é: prefeitar é dar emprego. Então, o prefeito vira um mero promotor de cabedal de emprego, porque ele tem pouca margem de manobra. Obras, quase todas as obras, observem obras nas cidades, quase toda obra de impacto, ela precisa de dinheiro, no mínimo, estadual. Se não, em geral, quase sempre federal. Um viaduto, uma ponte, enfim. Então, isso foi recentemente abordado, por exemplo,
ministro, acho que foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que mencionou essa questão do modelo federativo brasileiro. E eu confesso que eu concordo com a maneira como ele colocou, no sentido de que há muitos recursos que são geridos, né, e amarrados pelo ente central, e que a oneração da folha, né, das obrigações constitucionais da base faz com que os estados e municípios fiquem andando assim, com uma gravata apertada, sem poder atuar direito. Então, isso gera uma série de problemas, uma série de crises. Então, o tema agora que está sendo colocado é a respeito da desoneração das obrigações constitucionais dos estados e municípios, que daí liberaria a verba para que fossem gastas por esses entes. Claro que há um risco também de uma série de estados e municípios que não tem o menor controle, né? Não tem práticas de ética pública, de transparência, accountability, uma série de fenômenos que são necessários. Mas aí você tem que ter um outro funcionamento também, que é a justiça, para limar esse pessoal aí, essa ratatura de corrupção. E isso só pode existir também se você compreender a heterogeneidade do Brasil. O Brasil não tem uma homogeneidade dos estados, nenhum lugar tem, nem nos Estados Unidos tem, Alemanha, nenhum estado federado. Ou seja, as regiões são diferentes. Tanto que eu levantei a questão, você deve ter observado na aula 1 já, sobre a questão do Rio de Janeiro, que é um caráter especial. Eu defendo a federalização completa do Rio de Janeiro. Mas enfim, o tema que é basicamente de interesse aqui é essa noção da subsidiariedade, que significa propriamente que o ente menor, em tese, por um princípio assim de você ter um maior controle da coisa pública, ele deveria ter mais atribuições e deveria ter mais ação e capacidade de ação. E aí o ente maior vai subindo, o ente maior vai tratando daquilo que o ente menor não consegue tratar. Você poderia pensar o seguinte: a gente não poderia pensar umas forças armadas do município de Barra do Piraí, entendeu? Forças armadas são nacionais, para defender a pátria. Então, nesse sentido, é razoável que seja um cuidado do centro. Mas por que o cuidado sobre a especificidade do município de Pindamonhangaba tem que ser algo que tem que passar por 3 ou 4 ou 5 ministérios de Brasília? Isso de fato acontece, essa bizarrice. Então esse é o ponto da discussão. Então é uma abordagem que se faz em relação a uma discussão teórica de fundo, né, que é esse princípio da subsidiariedade, e que de modo interessante a gente vê sendo ventilado nas discussões políticas. E eu, só para fazer uma ressalva, isso não é uma coisa que atravessa assim, um espectro político X, porque ele acontece dos dois modos. Tá? Quando, de modo diferente, tá? O PT, o Partido dos Trabalhadores, quando era governo, desenvolveu em alguns municípios a noção de orçamento participativo, de participação dos municípios, também procuravam nortear esse horizonte. Isso acabou caindo por terra um pouco, porque era mais fácil controlar, fazer todo um domínio do centro. Mas alas do próprio partido demandavam uma ação mais local. Então, só para explicar que, na verdade, existe esse tipo de abordagem, ele acontece de modo amplo. Tá? A Vivian comentou que está falhando muito. Uma pena, o áudio está falhando muito, é isso? Bom, na verdade eu estou terminando aqui já. De todo modo eu vou gravar, né? E espero que
qualquer coisa vocês possam acessar posteriormente. Eu já reclamei já pro pessoal da plataforma porque às vezes em várias ocasiões falha o áudio. Eu não sei se o pessoal do Hangout consegue ver melhor, consegue ouvir melhor, né? Enfim, mas eu acho que era basicamente assim, no sentido de revisão da prova, era tocar nesses dois pontos, né? No elemento fundamental sobre essa discussão. Do decreto das armas, toda a discussão no Brasil em relação à arma de fogo, que ela entra, a gente pode fazer uma crítica que ela entra menos no debate sobre segurança pública e mais no debate sobre um direito fundamental, que é o direito à legítima defesa. Ponto. Acho que isso é uma coisa que deve ficar marcada, né? E aí a gente pode lançar um outro debate mais profundo. O que significa e o que se tornou a legítima defesa no Brasil? Tá? Tendo em vista casos absurdos, como o caso emblemático lá do cunhado da Ana Hickman, da modelo, que a defendeu matando o sujeito que tentou atacá-la, e ele respondeu processo por assassinato, por homicídio, né? Enfim, essas bizarrices que acontecem, que aí é no campo jurídico. E por que isso se desenvolveu? Isso é uma outra abordagem que a gente pode acabar tocando. Esse é um ponto, né, um aspecto da discussão. Um outro tema que eu acabei abordando aqui foi sobre o princípio da subsidiariedade, que é um princípio que existe no direito penal, mas eu puxei essa noção para algo que é anterior também, que é até mais antigo que a entrada no direito penal, que é a noção política desse conceito, que significa basicamente que aqueles entes políticos, instituições, etc., que são mais próximos das pessoas, eles deveriam ser maiores, porque seria mais fácil até controlar. Seria mais fácil a gente gerar um protesto público contra determinada ação junto à prefeitura. Muito mais fácil do que a gente controlar até propriamente o Estado e, sobretudo, a União. Entendeu? Ainda mais a configuração brasileira, em que Brasília é um negócio assim, é um oásis, na verdade. É um negócio feito para distanciar mesmo. Então, na pura lógica da coisa, a pirâmide ela deveria ser assim, né? A base maior embaixo, e não assim como a gente inverteu essa pirâmide. A grande cabeça ela tá muito distante, ela está muito em cima, e é um corpo muito débil, muito enfraquecido, por suas deficiências, por sua baixa condição de arcar com recursos e também de competências, um atrofiamento de competências. Eu gravei um vídeo recentemente para um canal no YouTube, que é um projeto que eu comecei com o Eduardo de Alencar. Eu vou digitar aqui o nome do canal, vocês procurem, um canal no YouTube. Ele tem poucos acessos ainda, chama-se Paladino. Eu escrevi ali, só procurar no YouTube. O vídeo que eu gravei são 2 vídeos, né, vão sair em 2 semanas, sobre um balanço da intervenção federal e um balanço das GLOs. Eles não estão no ar ainda, mas os outros vídeos que tem lá eu recomendo. Tá? Então é Instituto Paladino, o nome do canal. Se vocês não acharem só por Paladino, vocês digitem Paladino Eduardo de Alencar, alguma coisa assim. Aí vocês conseguem achar, tá? Vou até escrever ali, Paladino Eduardo de Alencar. Então ali tem alguns vídeos já do Eduardo, muito bons, que eu recomendo a vocês. Bom, eu vou encerrar por aqui e lamento as falhas, os picotar aqui do acesso. A gente mantém contato pela plataforma, vocês podem
mandar e-mail, questões e tal. E a hora que a gente for montando os fóruns, a gente também entra em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam ali, senão a gente encerra por aqui já. Vou ver se eu acho rapidinho antes de encerrar o link do canal. O Disneyster falou que o áudio está falhando muito. Eu sinto muito, peço desculpas assim. Eu não sei se é o meu computador, o que está acontecendo. Eu vou ter que avaliar se isso acontecer mais vezes. Eu vou ter que ver uma outra maneira de utilizar esse instrumento, que realmente gera desconforto e até desestimula, né, vocês, né? Bom, eu vou procurar aqui o canal e já lanço e a gente fica por aqui daí. Só um segundo. Vou ver se eu acho aqui pra vocês. Achei, só um segundo. Pronto, vou pegar aqui.